Graça e a paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Ano novo, esperança renovada. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos como tema da aula de hoje uma chamada à pureza. E quando se fala em pureza, nós falamos em santificação, em ética cristã, em moral cristã. E vamos trabalhar aqui três temas importantes que já preocupavam Paulo naquela época: sexo, trabalho e morte. Fugir da corrupção mundana, das práticas da mentira, da prostituição, do adultério, de criminalidade, homicídios, falcatruas, roubo, sexo imoral, drogas, alcoolismo, práticas LGBT e etc. Nós estamos com o texto bíblico de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Eu vou ler alguns versículos que diz o seguinte: 1 Tessalonicenses 4, versos de 1 a 8. Eu vou ler o 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai da prostituição. O 4. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda a ninguém, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador dessas coisas. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, nem para a imundícia, sim para a santificação, diz o versículo 7. Então, meus irmãos, nós vamos trazer aqui inicialmente aquela preocupação de Paulo, porque ele estava satisfeito com a igreja em Tessalônica, queria evangelizá-la, mas tinha algumas coisas que era motivo de preocupação, e é esses três temas básicos que Paulo se preocupava: a desordem, né, a questão da prática sexual impura, a questão do trabalho fraudulento e outra coisa com respeito à vida e à morte, né? A prática de crimes, né, contra a vida e outras coisas mais. Isso era a preocupação de Paulo. E ele fala nessa necessidade de buscarmos a nossa pureza e continuarmos firmes, não estacionar, né? E fugir das práticas mundanas sem compromisso com Deus. Hoje é a mesma coisa, nós sabemos que hoje a situação não é muito diferente, só muda a tecnologia. Então nós vamos falar de ética cristã, e eu queria ler para vocês o que é ética cristã. Ética cristã é um conjunto de valores morais totais, unicamente baseado nas escrituras sagradas, pelo qual o homem deve regular sua conduta para com o mundo, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, nós precisamos trabalhar essa questão de sermos éticos e termos moral em nossos comportamentos, relacionamento baseado nos ensinamentos de Deus através da Bíblia Sagrada. Santificação, meus irmãos, é um processo que nós precisamos entender. Ninguém fica santo da noite para o dia. É uma progressão, é um processo que a gente vai a cada dia subindo degraus, a cada dia a gente vai ficando melhor do que antes. E aí vejam que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus. Então, ele quando dizia: olha, o bem que eu quero, esse eu não faço. Agora o mal é fácil fazer, o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Então Paulo estava ciente da sua condição de pecador, né? E que precisava crescer a cada dia. Então ele diz mais adiante: prossigo para o alvo. Não estou estacionado nem regredindo. Então é assim que a gente precisa. Nos revestir dessas coisas para evitar, por exemplo, sermos vistos como maus comportamentos de alguns crentes. Nós temos visto aí líderes religiosos se envolvendo em criminalidade, se envolvendo em
prostituição, se envolvendo em coisas terríveis, né, em homicídios, mulher matando o marido, líderes espirituais. Então, nós temos visto aí crentes que só pensam em dinheiro, né, e ficar cada vez mais rico, juntando tesouros aqui na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Então, nós precisamos nos libertar desses maus exemplos de cristão e buscar a pureza nos atos, nos relacionamentos, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos. Nós precisamos purificar a nossa mente e o nosso coração. E para isso, meus irmãos, a base de tudo está lá em está lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos, antes de tudo, temer a Deus, porque quem teme a Deus faz a vontade do Pai. Busca agradecer a Deus, busca agradar a Deus. Então, nós precisamos temer a Deus, nós precisamos ter uma vida de agradar a Deus. Olha, Jesus, em João 7, 37, 40, Jesus disse, olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que aquele que vem a mim, nenhum eu perca, mas eu o ressuscite no último dia. Então, Deus não quer que ninguém se perca, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Temer a Deus, agradar a Deus, evitar comportamentos imorais, essa é a chave para corrermos, buscarmos, prosseguirmos na pureza, na busca da nossa santificação. Lembrando que pureza não só do corpo, nós precisamos manter nosso corpo firme e saudável, mas pureza da mente, dos pensamentos e pureza de coração. Eu gostaria de ler com vocês aqui uma questão que preocupava muito Paulo, era a prostituição, né? A prática de sexo de todo jeito, discriminado. E nós sabemos que naquela época de Paulo, escreveu aos Tessalonicenses, a cidade de Corinto já tinha construído uma estátua da deusa do amor, né? Esse amor sexual, né? Então, e aí era uma preocupação de Paulo, né? A prática da prostituição e do amor imoral, do sexo imoral. Mas nós temos aqui uma orientação do autor dessa lição, sexo segundo o contexto bíblico. Esse é abençoado, sexo abençoado por Deus. Olha, são 5 pontos. 1. O sexo é um presente de Deus. Está em Gênesis capítulo 1, 27 e 28. O sexo é belo, santo e puro. Gênesis 1, 31. Se realizado no casamento. Sexo 2, Gênesis 2, 24. E Mateus 19, 4 a 6. Essas duas passagens bíblicas diz o seguinte: e deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Deus institui aí o casamento com vistas ao crescimento da espécie humana através da reprodução, através das relações sexuais abençoadas por Deus. Então Deus deu de presente ao casal a prática do sexo abençoada, ou seja, o sexo segundo o padrão de Deus. E aí esse sexo vem para abençoar o casal, para o recreio e diversão do casal e para a reprodução da espécie. O item 3 diz: desde a queda do homem, o sexo tem sido corrompido. Isso está lá em Romanos, capítulo 1, versos 24 e 27. 4. Deus condena todas as relações sexuais ilícitas entre casados e solteiros. Está em Êxodo 20, 14, Efésios 5, 3, 1 Coríntios 6, 15 a 20. E por fim, o 5º item: Deus exige pureza sexual, corpo, mente e afeições. Mateus 5, 27, 32 em diante. E aí nós, prosseguindo a essa aula, nós queremos dizer para vocês, meus irmãos, que
impureza, de coisas pecaminosas, de falcatruas, de bagaceiras, de maus exemplos, o mundo já está cheio. O mundo precisa de purificação, de santificação. O mundo precisa conhecer Cristo. E aí compete a nós, nesse início de ano, rever essas coisas, dar uma parada, pensar e dizer, olha, eu preciso melhorar como cristão. E aí nós precisamos, como cristão, prosseguir para o alvo, buscando a cada dia a nossa santificação. Ora, hoje eu estou melhor que ontem e amanhã eu serei melhor que hoje. De vez em quando eu repito isso para vocês. Nós precisamos agora partir para uma conclusão, porque o tempo é curto, e nós queremos fazer um resumo de tudo aqui, né? A aula tem como tema uma chamada à pureza, à santificação, uma chamada a estar mais próximo de Deus, a seguir os ensinamentos deles. E a base de tudo para isso está em buscar a Deus, está em temer ao Senhor e agradar a Deus em todos os nossos comportamentos, atos, pensamentos e naquilo que a gente tiver de se relacionar. Então, buscar a santificação continuamente. Ter ética e moral nos negócios, no trabalho, na escola, na igreja, no casamento, no sexo, nos relacionamentos, na preservação e no cuidado da vida. Porque muita gente está aí descompromissada com a vida, matando de todo jeito. Então, o leito matrimonial precisa ser um leito sem mácula, sem essas práticas imundas do povo mundano sem compromisso com Deus, propondo casais práticas que desagradam a Deus. Seja o leito matrimonial sem mácula, com sexo, segundo o padrão de Deus. E nós queremos também dizer o seguinte, olha, para que a gente busque a santificação, a gente tem um inimigo e a gente precisa resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Portanto, resiste ao diabo e busque isentar-se da corrupção mundana descompromissada com Deus. Lembre-se daquilo que Paulo disse. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Agora, o bem é tão difícil fazer, né? Então, olha, Deus diz que o tentador está aí para tentar, mas nenhuma tentação será superior às nossas forças. Antes, com a tentação, dará sempre o meio de saída para que a gente possa resistir. Portanto, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Busque a santificação. Mas tem uma coisa que a gente vai falar aqui para fechar essa aula de hoje. É a questão muito importante que todo cristão, você meu irmão, você minha irmã, deve agora nesse ano fazer. Parar e fazer uma autodisciplina. O que é autodisciplina? É eu auto me rever como é que eu estou, né? Balancear os prós e os contras, e aí eu mesmo me policiar, né? Se tiver de me aplicar alguma disciplina, que eu me aplique. É melhor eu aplicar do que o outro, né? Então, como estou eu como cristão? Se eu fosse me avaliar de 1 a 100, que nota eu me daria? De 1 a 10. Se eu fosse ouro, quantos quilates eu teria? Nenhum quilate? Um quilate? Ou era um ferro enferrujado? Né? Um metal sem validade? Ora, se eu me misturar junto de pessoas não crentes, alguém vai perceber alguma diferença ou não é a mesma coisa? Eu estou melhor do que os não crentes? Ou tem não crente que é melhor do que eu em determinadas coisas? Olha, precisamos parar e a gente mesmo fazer essa pergunta a gente, né? Como estou? Porque outro dia eu vi um não crente dizer para um crente, olha, vai te converter que tu não é crente não. Que vergonha, né? Você receber essa palavra de alguém que nem conhece a Deus, né? Então, eu estou avançando, eu estou prosseguindo para o alvo, eu estou subindo o degrau, ou eu estacionei, parei, ou eu regredi? Essa pergunta a gente deve agora, nesse início de ano, não existe melhor momento para a gente fazer essa análise e a gente mesmo nos policiar e nos corrigir. Meu irmão, minha irmã, converse com Deus. Deus é bom. O irmão Israel diz que Deus é bom e dá vitória. Ele tem vitória para te dar. Avance, melhore-se, busque melhorar para o bem, porque Deus quer. Você tem dúvida se Deus quer? Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 2, diz o seguinte, sede santo como eu sou santo. Em 1 Tessalonicenses, o que é que Deus diz? Eu vou ler aqui para você. Capítulo 4, verso 7.
Deus não nos chamou para a impureza, nem para injustiça, nem para coisas ruins, e sim para a santificação, né? E em Hebreus 12, 14 diz: sem a paz, buscai a paz e a santificação, sem as quais é impossível se chegar a Deus. E aí nós precisamos ter esse cuidado, né? Nos libertar das impurezas do mundo, porque vou concluir dizendo, de impureza, de falcatrua, de bagaceira, o mundo está cheio. Mas nós devemos servir de exemplo como sal da terra, luz do mundo, brilhar e dar sabor a esse mundo perdido, descompromissado com Deus. Buscamos então a pureza, a santificação, a paz e a justiça. E a base de tudo é o temor do Senhor e fazer a vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe e até a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Feliz 2021 e o nome de Jesus seja glorificado. Amém.